Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e a todas que nos assistem pelo Facebook, na nossa página Savipa, São Vicente de Paulo, e também aqueles que vão assistir, depois fica gravado no nosso canal do YouTube, Savipa, São Vicente de Paulo. Fazendo aquela propaganda, sempre do início, que quando chegarmos a 250 inscrições, colocaremos o primeiro vídeo da história da igreja. Então, vamos compartilhar aqui também em outra página. Compartilhei. E agora sim, vamos iniciar o nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus com a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 1º de outubro, dia de Santa Teresinha. Vamos pedir que ela esteja aqui conosco, rezando junto e ajudando para que a gente possa compreender mais e mais a Bíblia. Muito bem. Então, hoje vamos terminar o capítulo 3 do Evangelho de São Marcos. Então, vamos pegar a nossa Bíblia, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 ao 35. Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 31 ao 35. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão, que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, vamos falar da família de Jesus. Claro que aqui, no início, Nossa Senhora, a mãe de Jesus, isso não temos nenhuma dúvida. Podemos até pegar o Evangelho de São Lucas, de São Marcos, que trata mais sobre a infância de Jesus. Isso é claríssimo, que Nossa Senhora é a mãe biológica de Jesus. Aqui fala dos irmãos. Já estamos, perdão a expressão, carecas de saber, né, que irmãos é muito mais amplo, assim como na língua italiana, para falar sobrinho e neto, se usa a mesma palavra. Aí tem que ver no contexto. E assim também, na língua deles, no idioma deles, primo, irmão, eles usavam a mesma palavra. Na tradução em português, se colocou irmãos e pronto. Mas isso é uma coisa tão clara. Quem sabe mais adiante, se alguém tem alguma dúvida, até a gente pode comentar, porque até tem os nomes que falam que são irmãos de Jesus, depois a gente vai ver e já fala em outros momentos quem é a mãe deles. E se vê que eram, né, primos de Jesus. Muito bem, então, não temos dúvida que Nossa Senhora e aqueles primos de Jesus fazem parte da família, vamos dizer assim, de sangue. Mas aquilo que vamos tratar hoje é esse elogio, prestem atenção, esse elogio que Jesus faz à sua mãe, quando diz: minha mãe é aquela que faz a vontade de Deus.
Meus irmãos e irmãs, não importa tanto o sangue, mas se realmente fazem parte dessa família que recebeu a filiação divina por graça de Deus. É um elogio que Jesus faz a Nossa Senhora, que muito mais que ser a mãe biológica ainda tem esse fator sobrenatural de uma pessoa que fez sempre a vontade de Deus. E vamos falar, e hoje eu quero falar sobre Nossa Senhora. Eu vou falar sobre Nossa Senhora, essa pessoa fantástica, mãe de Jesus e nossa mãe. Muito bem, mas Padre Diego, como assim? Quem faz a vontade de Deus, a família de Jesus é muito mais do que aquela família de sangue. Isso é muito mais. Se pegarmos, vamos mostrar aqui, aquilo que Jesus está falando, que somos filhos de Deus, por isso seus irmãos, por graça. Então, é só pegar no Evangelho de São João, no capítulo 1, do prólogo, e lá, no versículo 12 e 13, João nos diz: mas todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. A filiação divina pela graça de Deus. E que nós recebemos na nossa liberdade, aos que creem, aos que recebem, e fazer a vontade de Deus é justamente usar a sua liberdade para aceitar a vontade, para aceitar aquilo que Deus sonhou e quer para cada um de nós, que sejamos seus filhos, irmãos de Jesus Cristo. Recebemos por graça de Deus. E Maria também, por fazer a vontade de Deus nesse plano tão maravilhoso que ela, vamos pegar no Evangelho de São Lucas, que nos diz aqui no capítulo 1, e nos diz no versículo 38, quando o anjo Gabriel foi anunciar a Maria, se ela queria, se ela aceitava, porque Deus nunca obriga ninguém. Então pediu se ela aceitava ser a mãe do Salvador, do Cristo Jesus. Nos diz que Maria respondeu: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, segundo a tua vontade. Olha só. Ela aceitou ser a mãe de Cristo. Aceitou receber essa graça, fazendo a vontade de Deus. Ninguém está obrigado a realizar a vontade de Deus, o plano de Deus para cada um de nós. Mas se aceitamos, Deus faz maravilhas. E Maria aceitou a vontade de Deus. Então podemos dizer que Jesus, que sempre existiu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, mas que se fez homem através de quem? De Maria. Então podemos dizer assim que se Jesus se fez homem, foi por Maria. Então, olha só o que eu vou falar agora. Não tem cristão sem Maria. Não tem cristão sem Maria. Porque o Cristo veio de Maria. E cristão significa seguidores de Cristo. E recebemos essa adoção divina. E também por graça, não pelo sangue. No nosso caso, recebemos a filiação de Maria. É só pegar no Evangelho de São João, lá no momento da cruz, quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Também recebemos a graça de tornarmos filhos e filhas de Nossa Senhora.
Lembram nos outros encontros que falei dessa lógica de Deus que nos quer como família. Todos juntos somos irmãos. Aí eu falei da solidariedade, tanto no campo material, como um depende do outro. Eu falei aqui que o Nelson, que é médico, a gente necessita. Claro que Deus pode fazer um milagre, a gente pode ser curado, mas de maneira ordinária Ele quer que um irmão meu me ajude na minha saúde corporal, quer que na hora da construção da minha casa eu também tenha um irmão que é pedreiro. Quer dizer, na parte, no estudo, um professor, uma professora, também no campo espiritual, para o perdão dos pecados, também necessitamos de um padre. Deus quis assim. Por quê? Porque também na vida espiritual a gente necessita, para ter a Eucaristia do Padre, necessitamos da oração um dos outros. Também na vida espiritual existe a solidariedade. Pois bem, nessa família que é o sonho de Deus, que Ele quis constituir, e Ele criou todas as coisas, inclusive toda a criação, nessa lógica que queria que tivéssemos uma mãe, também na vida espiritual, Ele também quis que tivéssemos uma mãe. Mas por que, padre? Porque Deus sabe a importância de uma mãe. E assim como, vamos dizer assim, na vida natural, Ele quis que a vida fosse transmitida pela mãe, também na vida espiritual. Porque o ser humano não é só corpo, é corpo e alma, é um só. Não é só alma também, é corpo também. Então, estamos unidos. Somos irmãos e Maria é a nossa mãe. Muito bem. Então, temos essa mulher fantástica que realmente recebe esse elogio porque é aquele que faz a vontade de Deus. E quem mais fez essa vontade de Deus que Maria Santíssima? Então, hoje, eu quero justamente falar um pouquinho sobre Nossa Senhora. Então, vamos dizer assim, que Maria, e aí eu quero ver se agora eu começo a falar dela, dessa pessoa fantástica que realiza a vontade de Deus, mesmo quando não compreende. E aqui também eu vou falar sobre a vontade de Deus, sobre essa lógica de Deus, que muitas vezes não é a nossa própria lógica. E às vezes também vem passar pelos nossos planos. A semana passada eu vi, foi a Neiva, que até ela pode colocar nos comentários se ela se lembra quem foi o pregador ou a pregadora que ela escutou isso, porque aquilo que eu vou falar agora não é meu, foi aquilo que ela me disse semana passada, mas eu achei tão interessante que ela disse assim, que eu acho que é uma pregadora, que foi quem disse que nós temos a nossa vontade humana, a nossa vontade horizontal, o nosso plano horizontal, e às vezes vem a vontade de Deus, que vem como aquela, né, vontade vertical. E aí, entre o horizontal e o vertical, é a cruz. Muitas vezes não compreendemos a cruz, não compreendemos o plano de Deus. E Maria não é que compreendeu tudo. Quantas vezes, até mesmo o Evangelho nos diz que ela guardava tudo no coração, ela também teve que ter muita fé e dizer, eu não compreendo, mas eu aceito. E aquele sim que ela deu na Anunciação, ela teve que renovar dia após dia. Porque a nossa liberdade não se faz uma vez só. Ela tem que estar sempre sendo renovada. Eu creio em ti. Não basta dizer uma vez. Em cada momento. Nos momentos felizes e nos momentos difíceis. Que muitas vezes vem, né, essa vontade vertical que a gente não compreende, não vai conforme a lógica humana. Claro, porque Deus está fora do tempo, Ele sabe aquilo que é o melhor para a eternidade, e a gente muitas vezes não consegue, como tem aquela expressão que diz ver, né? Ver, vamos dizer assim, tem um muro, a gente não é capaz de ver o que tem do outro lado do muro. Né? Por isso que também, quando a gente estiver diante de Deus, já não vai ter mais nenhuma pergunta,
porque saberemos tudo. Mas nesse mundo, Deus quis assim, temos esta fé. E Maria passou por esse caminho. Passou por esse caminho. Por isso a vida dela não foi fácil. Primeiro, ela tinha o seu plano horizontal. Tinha. Ela não ia se casar com José. E de fato casou. Mas ela não tinha o sonho dela. Era uma jovem. Imagina toda aquela ilusão, todo aquele sonho. Agora eu vou constituir minha família, etc, etc. E de repente, né? Tá aqui e pá. O anjo, o anunciador, diz para ela, se ela aceitava, ela diz, mas não conheço varão, não conheço homem, quer dizer, ela não estava indo nos planos, tal, e dizendo, bom, mas... E ela diz, bom, eu aceito. Mas esse eu aceito, queridos irmãos e irmãs, não pensem que foi fácil. Imaginaram ela grávida, naquele tempo, se já hoje em dia, né, às vezes todo mundo julgando a pessoa, mas quem é o pai, quem não sei o quê, e ela concebeu por obra do Espírito Santo, e quem vai entender isso? Nem Maria compreendia tudo. E de repente ela saber, né, e ouvir as pessoas fofocando contra ela, e ela não tendo nenhuma culpa, ela sendo puríssima, sempre virgem. Já imaginaram? Agora, pior que isso, uma coisa são as pessoas que a gente não gosta muito, perdão a expressão, que a gente ou não... Então, vamos dizer assim que a gente não gosta muito, que a gente não, sabe, não é do nosso convívio falar, a gente já fica meio assim, né? Quando me dizem padre, estão falando mal de mim e não sei o que e tal. Pô, mas já é duro. É duro. Agora, imagina quando vem de uma pessoa que a gente ama. E essa prova Maria teve, porque José duvidou dela. E José era uma pessoa honesta e justa. Imagina o quanto Maria não amava José. Não tinha aquele plano com José. Bom, aqui as mulheres, você sabe, né? Toda mulher, bom, também os homens também são românticos e tal, mas as mulheres... Imagina o encanto que Maria tinha por José. E José, que é uma pessoa espetacular, né? Uma pessoa espetacular, justo. Imagina, como se diz, Maria tinha com certeza, quando você tem por uma pessoa, admiração. Com certeza Maria tinha admiração por José. E de repente, José diz, bom, eu não quero difamá-la, ainda dando uma assim de bom, né? Não quero difamá-la, então eu vou renunciar a ela em segredo. Em segredo. Já imaginaram o sofrimento daquela jovem que amava José? Sentir a pessoa que ama renunciando a ela, se afastando dela. Você já imagina para uma jovem o que significa isso? O grande amor da vida dela. O grande amor da vida dela. Dizendo, eu não te quero mais. Olha só. Claro que depois Deus, em sonhos, né? O anjo em sonhos, aí também o mensageiro em sonhos diz para José, olha, que ela concebeu pelo Espírito Santo, vamos lá, acorda, né? Vamos, recebe ela como tua esposa. Deu um chacoalhão nele e depois diz que ele já acordou e já recebeu ela. Mas aquele momento que Nossa Senhora sentiu, eu não digo desprezo, mas sentiu, né, que ele se afastou. Quanto sofrimento nessa mulher. Pois Maria sentiu isso aí também. Sentiu isso também. Depois, muito bem, né? Aí tiveram que fugir. Ela não teve que também, né, sair, ir para outros lugares, ser imigrante? Teve também. Teve que também que fugir. Teve que fugir. E também, estou botando aqui não em ordem toda cronológica, mas só o que me vem na cabeça dessa mulher fantástica que é Nossa Senhora, mulher fantástica, que daí chega
em Belém e não tem lugar para ela. Qual que é a lógica humana? Nós aqui, queridos irmãos e irmãs, qual que é a lógica? Que muitas vezes a gente pensa assim, aquilo que eu vou falar agora é o nosso pensamento e muitas vezes é o pensamento do Padre Diego também. Que a providência de Deus é essa. Chegaram em Belém, né? José e Maria tocaram na hospedaria, no primeiro hospedaria, chegaria a pessoa e diria: "Pá, temos ainda um lugar para vocês na nossa hospedaria. Temos um lugar para vocês, olha só, que sorte de vocês." E aí Maria e José: "É a providência divina, que não falta nunca." Mas a providência não é a lógica humana. É aquilo que nos leva para a eternidade. É o que nos leva para a eternidade. Não tinha lugar para eles na hospedaria. E com certeza Maria e José sentiram naquele momento essa dificuldade, mas não há aonde está Deus agora. Aceitaram. Aceitaram. Isso que também mais adiante eu vou falar do sofrimento de José. Ele como homem, imagina, não poder dar uma condição boa para sua esposa. Porque se tivesse um monte de dinheiro, chegava lá e dizia: "Não, eu quero pegar porque eu quero", dava mais e conseguia o lugar. Ele também se sentiu, né? E também não culpou a Deus e dizer: "Por que não me deu um trabalho melhor, com uma renda melhor, porque agora eu poderia aqui, né, bancar o melhor lugar para minha esposa." Não foi assim. Eles tiveram dificuldade. E depois chegaram na gruta de Belém. Imagina. Estou dizendo dessa mulher quando Jesus... Eu não estou fugindo do tema de hoje do Evangelho, do São Marcos, capítulo 3, versículo 35. Aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe. E por isso que eu estou contando isso, para mostrar que ela fez a vontade de Deus não uma só vez. E foi lá naquela gruta, e com certeza suja não estava porque ela limpou. E José também, porque eram dignos. Pobres sim, mas sujos não. Limparam, tanto é que depois, lá na crucificação, perdão que eu vou indo para frente e para trás, mas nos diz que repartiram as vestes de Jesus, sim ou não? Depois olhem, né? Olhem na Bíblia. Mas a túnica que Jesus usava, o que eles fizeram? Os guardas sortearam, porque era uma túnica inteira. Imagina, com certeza foi Maria. Se não fez, foi quem conseguiu para Jesus. Maria era digna, era uma pessoa incrível. Então, pobre sim, suja não. Com certeza aquela gruta eles chegaram, tudo muito humilde, mas limparam, se prepararam. E com certeza, como eu digo, o que foi melhor? Até como exemplo para nós, hoje em dia, que tivesse conseguido um lugar na hospedaria e que a gente lesse no Evangelho e conseguir um lugar, ou nasceu dessa maneira tão maravilhosa, num lugar que nem portas tem, a gruta de Belém, nem portas tem para dizer que todos são aceitos por Jesus. Não é que ele vai abrir a porta, nem porta tinha. Então hoje, quando você lê o Evangelho e toda a história até agora, olha quantos santos se converteram, quantas pessoas contemplando a gruta de Belém. Então aí está a providência de Deus, aí está a vontade de Deus, aquilo que é melhor para nós, não só a nível humano, mas sobrenatural. Eu não sei se eu estou conseguindo me explicar, mas o que eu estou dizendo é que a nossa ideia de providência divina não é a mesma. Por isso que Jesus às vezes falava: o pensamento de vocês são pensamentos dos homens e não os pensamentos de Deus. Em outras palavras, vocês, né, olham muito aqui para baixo, estou sempre olhando para baixo. Vocês têm que voar alto os pensamentos de Deus. Pois bem, essa mulher de serviço, que quando ficou sabendo, claro que eu não estou indo agora em ordem cronológica, estou ouvindo como vem na minha cabeça. Quando ficou sabendo que a sua prima Isabel estava grávida,
ela também estava grávida. E ela não disse, ah, não, eu também estou precisando de ajuda. Que nada, ela levantou e diz que apressadamente ela foi servir Isabel. Lá nas montanhas. Quem já esteve na Terra Santa sabe para sair de lá onde ela estava para ir lá, na terra lá da Isabel. E foi, sem medo, nem dos bichos silvestres, nem do selvagem que podia ter pelo caminho, bandido. Ela foi. Nossa Senhora é uma mulher de coragem. Tanto é que diz que do lado da cruz ela estava, do lado da cruz, como ela estava? Jogada no chão, desesperada? De pé! É uma mulher fantástica. O que é essa mulher? A gente não pode nem imaginar. Fantástica, uma mulher de garra, porque ela disse, eu vou lá, mesmo, mas tem perigo na estrada. Não me importa, eu vou ajudar quem precisa. Olha só que fantástica essa mulher. Nas bodas de Caná, quem se deu conta? Quem se deu conta que estava faltando vinho? Quem se deu conta que a festa podia estar arruinada? E que aqueles noivos iam ser conhecidos, porque ela sabe o que é apontar o dedo. Porque apontar o dedo para ela quando ela estava grávida, ela sabe que tristeza é. Ela sabia que o pessoal ia começar a fofocar, na festa deles faltou isso, faltou aquilo. Bom, aqueles que já casaram sabem que fizeram festa, que é difícil agradar o povo. Sempre sai reclamando de alguma... Sim ou não? Ou porque estava muito quente, ou porque a comida assim, ou porque não sei o quê. Né? É difícil agradar o povo. Bom, Nossa Senhora sabendo que depois eles iam ser chamados de gente que não tinha vinho suficiente, não tinha coisa suficiente. Maria se deu conta e disse, eles não vão passar por aquilo que eu passei. E disse para Jesus, e olha só que intercessora, eu não sei o que tem na cabeça daqueles que não veem isso no Evangelho. Porque Jesus disse, a minha hora ainda não chegou. E ela disse, em outras palavras, claro que chegou. Porque ela disse para os servos, vai, faz aquilo. Só no olhar eles já se entendiam. E nos diz que não era a hora do milagre. E aconteceu o milagre sim ou não? Sim. Sim. Então quer dizer que aconteceu o primeiro milagre por intercessão de quem? E ela foi capaz de mudar até mesmo a hora. E até mesmo, perdão que eu vou dizer assim, até a vontade de Jesus. Ela mudou. Porque Jesus quis, né? Porque senão não mudaria. Mas Nossa Senhora tem essa capacidade. Porque Jesus ama ela e não nega nada para ela. Se nós, que somos filhos, nós, normais, agora, nas nossas mães normais, olha aqui, eu sou pecador, nós somos pecadores, estamos meio mesquinho e tal. Olha quanto a gente ama a nossa mãe, sim ou não? Imagina Jesus, que é perfeito, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se nós já amamos a nossa mãe, temos veneração pela nossa mãe, imagina o que era Jesus. O carinho que ele tem pela mãe dele. Mas não dá nem para imaginar. E aí continuamos. Essa mulher corajosa, essa mulher servicial, essa mulher que se apressa para ajudar os outros, essa pessoa humilde. Atenção, humildade. Quantas vezes na nossa igreja, nossa paróquia, né, pode acontecer que a gente quer ficar sempre na frente. Se a gente tem um título, né, de ministro, ministra, até o padre, a gente quer aquela atenção, quer, não estou dizendo que é assim, mas tem. A gente quer e tal. Olha assim, esse evangelho que estamos vendo agora, de São Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 35. Presta atenção nessa parte aqui no versículo 32. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Que mulher fantástica. Ela não chegou com o nariz empinado e disse, eu sou a mãe daquele lá. Saiam da minha frente, que agora eu vou falar com ele. Olha a humildade dessa mulher. De chegar ainda lá no último e dizer, olha, por favor, não quero atrapalhar, fala para ele que a mãe dele está aqui. Provavelmente tinha alguma coisa que queria falar para ele.
Mas não saiu lá dizendo, olha, eu sou a mãe de Jesus, desse que está pregando e fazendo milagres. Que mulher fantástica. Não queria os primeiros lugares. Bom, se vocês forem lendo os evangelhos e sublinhando as partes onde fala de Nossa Senhora, é de cair o queixo. É fantástico a personalidade dessa mulher. Essa mulher que estava de pé. Eu me lembro uma vez, quando estive na Espanha, quando estava estudando lá em Salamanca, e tinha um amigo meu, se eu não me engano, já faz já um bom tempo, era de Burgos. E eu fui lá acompanhar no final de semana. Sabe que na Espanha tem toda essa parte da Páscoa, que eles fazem aquelas encenações, sabe? Tem toda essa parte para eles, o folclore, as tradições deles nessa época da Semana Santa é muito forte. E aí tinha passado, e a gente visitou, estava lá numa senhora que estava contando que o filho dela fez o papel no teatro de um dos ladrões que foram crucificados do lado de Jesus. E ela disse que foi lá, que colocaram, porque lá eles fazem tudo, né? Claro, não vão pregar, mas eles amarram, a pessoa fica só com uma sem caminho, tentam retratar e muito parecido. Aí eu perguntei para ela, tá, e aí como foi o teatro? Você foi lá assistir o teu filho? Ela me olhou, imagina, eu era seminarista, não era padre. Imagina, Diego, imagina, tava frio, eu não ia aguentar ver meu filho lá pegando aquele frio. Ela lhe disse assim, mas sério? Eu não ia aguentar ver meu filho lá pegando aquele frio. Claro, estava lá fazendo a encenação, né, praticamente sem roupa e tal, e estava frio, e a encenação era de noite, e ela, imagina que eu ia assistir meu filho lá sofrendo. E eu imaginei Nossa Senhora vendo seu filho ser crucificado. E de pé, com coragem. Com certeza, esse foi o pior sofrimento que ela passou, porque uma mãe prefere sofrer do que ver um filho sofrer. E Deus Pai pediu aquilo que é o mais difícil para uma mãe, que não é sofrer no lugar do filho, mas é ver o filho sofrer e não poder fazer nada. Com certeza, a oração dela devia ser: Pai, deixa eu ser crucificado no lugar do meu filho. E Deus Pai não permitiu isso. E ela teve o maior sofrimento, muito maior do que se ela fosse crucificada. É ver o filho sendo crucificado. E sabendo que era injustamente. Injustamente. E mais ainda, preste atenção agora todo mundo que está assistindo e façam uma oração de agradecimento à Nossa Senhora, dessa mulher fantástica, que para mim é a imagem perfeita do perdão cristão. Porque imagina essa mulher sofrendo o que ela estava sofrendo naquele momento. E Jesus diz para ela, olha, tá vendo todos esses que estão me crucificando? E depois ela foi tendo a consciência que Jesus foi crucificado por culpa nossa, pelos nossos pecados. E Jesus dizendo para ela assim, tá vendo todos esses que estão me crucificando? Pois eu quero agora que você seja a mãe deles. Bom, vocês que são mães, já imaginaram? Deus pedir que vocês sejam mãe do assassino do filho? Que perdão! E Maria aceita ou não? Aceita. Aceita ser nossa mãe. Isso é perdão. Isso é perdão. E mais do que isso, que eu considero que Maria é tão fantástica, tão maravilhosa, que ela só não aceita como ela realmente é nossa mãe, porque ela podia dizer, bom, tá bom, eu aceito. Mas, nesses mais de 2000 anos, olha quantas aparições de Nossa Senhora. Olha o esforço que Nossa Senhora faz para a nossa salvação. Porque ela podia dizer, mataram meu filho, agora que sofram, agora que, que vão para o inferno.
Não. Ela nos aceita como filhos e filhas. E ainda faz de tudo para nossa salvação eterna. Com certeza, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Guadalupe, etc, 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 é Nossa Senhora dizendo a Deus, deixa eu ir lá, deixa eu fazer alguma coisa, eu não quero que eles se percam. Então, não sei se vocês entenderam o que é o perdão cristão. Perdão cristão, além de perdoar a pessoa que te ofende, ainda você amá-la. Esse é o perdão perfeito. Perdão é uma coisa muito complicada, muito difícil. Já aquele primeiro degrau do perdão, quer dizer, eu perdoo, mas eu já não quero mais te ver, porque eu te ver, né? Isso já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa. Agora, dizer, eu te perdoo, e pode vir sempre comigo na minha casa, vamos ser grandes amigos. É difícil, não é? E ainda dizer, agora tudo que eu vou fazer para o teu bem. Esse é o perdão perfeito, esse é o perdão cristão. Nossa Senhora alcançou esse perdão, nos aceitando como mãe e fazendo de tudo para o nosso bem. Eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas é fantástico. Com certeza sim, mas é fantástico o perdão que Maria alcançou, com certeza com a graça de Deus, mas com o esforço dela. Então, essa mulher é fantástica. Perdão que eu estou repetindo. E eu quero agora, eu não sei se vocês sabem, mas sobre Nossa Senhora de Lourdes. Eu tenho um grande carinho. Nossa Senhora é sempre a mesma. Ela leva os títulos da onde ela, né, apareceu, mas é sempre a mesma. Mas temos, às vezes, um carinho maior, etc. Eu fui batizado na igreja de Nossa Senhora de Lourdes, fiz minha primeira comunhão, a crisma. Então, eu sempre fui muito devoto a Nossa Senhora e Nossa Senhora de Lourdes. E é interessante porque na história que ela apareceu para Bernadette, certo? Ela apareceu, eu não vou contar agora toda a história de Lourdes, quem não conhece é só buscar, mas, né, Imaculada Conceição, mas é interessante um fato que a própria Bernadette, ela, né, nos relata, que é muito interessante. Que é o seguinte, eu quero falar para mostrar como é Nossa Senhora. Como é Nossa Senhora. São nesses detalhes, e eu não sei se vocês já se deram conta disso, mas nesses detalhes, além do Evangelho das Aparições, a gente se mostra a grandeza de Nossa Senhora. Bernadette era da família mais pobre de um lugarzinho que era um dos lugares mais pobres da França, que era Lourdes. Que era Lourdes. O que acontece? Que até mesmo ela conta que o irmãozinho dela, na missa, no final da missa, às vezes pegavam ele comendo, sabe a cera que caía das velas? Comendo, porque eles não tinham muito o que comer. E onde morava um lugar muito úmido. Muito úmido. Certo? Então, era uma menina muito pobre, de uma família muito pobre. Ela, no colégio, ela não podia entrar pela porta da frente, sabia? Por ela ser tão simples, ela entrava pela porta de trás, para não se misturar, né? Mesmo que era um povoado pobre, mas sempre tem aqueles que têm mais que os outros. Ela tinha que entrar por trás. Por trás. Então, se eu estou falando isso, por quê? Porque Nossa Senhora aparece para essa menina, e agora atenção no que ela conta. O que ela nos diz é o seguinte, que ela, chegando, deixa eu pegar aqui no livrinho de Nossa Senhora de Lourdes, que nos diz assim, que ela falou em dialeto, respeitou inclusive o próprio idioma da Bernadette, falou no dialeto, né? O dialeto é o modo de falar daquele lugarzinho da França. E adivinha como ela se dirige a Bernadette, essa menina pobre,
que tinha que entrar por trás do colégio. Ela tratou ela de vós, com o pronome de tratamento de vós. Vós quereis, ela mesma diz, ela diz assim, que ela me chamava de vós. Não se dirigiu a ela de tu, vamos dizer assim no português, e nem do você, mas de vós. Vós podeis, olha só com que carinho Nossa Senhora se dirige, vendo nela, né, a dignidade de filha de Deus. Não disse nem tu e nem você. Se dirigiu a ela, vós podeis, e olha só a delicadeza que disse, vós podeis, por gentileza, voltar aqui por 15 dias? Vós podeis, por gentileza. Eu achei fantástico. Eu não sei se vocês já leram a Nossa Senhora de Lourdes, mas olha só, que fantástico. Que fantástico. Essa menina que o pessoal não dava nada, ela chega com tratamento, né, com um respeito, que até ela, no escrito dela, ela diz, ela me chamava de vós, pelo dialeto. Que fantástico. Para ver que delicadeza de Nossa Senhora. E é claro que Nossa Senhora é uma pessoa muito realista, falou para ela assim, na aparição, eu não te prometo a felicidade nesse mundo, mas no outro. Como dizendo, Bernadette, e a vida de Bernadette, ela sofreu muito, a saúde dela era muito precária, ela, por ter visto Nossa Senhora, ela se fez freira e dentro do mosteiro jogavam por inveja ela em último lugar. Né? A vida dela foi um sofrimento impressionante. Mas Nossa Senhora, que é muito realista, disse assim, como dizendo para ela, olha, eu já passei por isso. Eu sei o que é sofrer nesse mundo, mas vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena qualquer esforço. Porque o que nos espera no céu? Bernadette, dizendo assim, se não pode nem imaginar. Então ela disse assim, eu não te prometo a felicidade neste mundo, mas no outro. Então, Nossa Senhora também muito realista, sabendo que esse mundo não é um teatro, que Deus nos deu a liberdade, que sim existe o pecado, que sim a gente pode, né, pelas nossas ações, influenciar nas ações dos outros, sofrer, não cuidar dos outros, não viver a solidariedade que Deus quer. Mas Deus não vai aparecer cada segundo e dizer o que temos que fazer. A liberdade existe. E seguir o caminho do bem, muitas vezes, não é o caminho mais fácil. E Nossa Senhora sabe que não é o caminho mais fácil, mas sabe que vale a pena, tanto é que disse para Bernadette, calma desse mundo, porque a eternidade, minha cara, é muito mais que aqueles que podem viver 100 anos, no máximo 120 anos, maravilhosamente, né, pensando que é 100 e poucos anos perto da eternidade. Mas todo ser humano também sofre. Aqueles também que nunca sofreram de saúde, vai chegar no momento né, que vão começar a sofrer o desgaste e depois, pouco a pouco, vão sentindo aquilo que realmente era importante na vida e aonde eles se agarraram. E que os prazeres mundanos passam, e não só passam, como destroem, aonde passam. Bom, muito bem. Então, hoje eu queria deixar e fazer essa homenagem à Nossa Senhora, porque ela merece. Claro que nosso estudo e ação sistêmica da Palavra de Deus, nós vamos ter outras passagens que falam sobre Nossa Senhora, nós vamos comentar sobre essa mulher de fé, de esperança, de caridade, da importância dela no plano da salvação, mas eu queria hoje fazer esse elogio, porque Jesus mesmo diz, aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, Nossa Senhora, sim, foi a mãe biológica de Jesus, mas
A honra dela é muito mais do que isso. Só isso já seria, mas é muito mais, porque ela aceitou a vontade de Deus e renovou essa vontade dia a dia. Muito bem. Vamos rezar agora uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E como propósito dessa semana, já que é ação, né, a palavra tem que se tornar ação na nossa vida, eu proponho, mas cada um de vocês pode propor o que quiser, mas o importante é que realize algo. Eu penso que, ao ouvir tudo isso dessa mulher fantástica de fé, de humildade, de servicialidade, tentar imitar algo de Nossa Senhora. Algo. Por exemplo, eu tenho essa dificuldade. Então, em vez de ficar aí me jogada no chão, ou jogado no chão reclamando, eu vou fazer como Maria, eu vou ficar de pé junto à cruz. Eu vou agradecer por esse momento de sofrimento e tentar ser forte. Nossa Senhora era servicial. Então eu vou ajudar alguma pessoa essa semana. Nossa Senhora queria a alegria dos outros, não queria que os outros... Então eu também, se eu sei que alguém está com alguma dificuldade, eu vou ajudar essa pessoa. Então, tentar imitar alguma coisa de maneira concreta de Nossa Senhora. Padre, eu não entendi bem. Então escuta tudo de novo, né? Ou lê, ou melhor do que me escutar, se ajoelhe, né? Vai numa igreja, se ajoelhe e diz: Jesus me explica, Espírito Santo me explica e me mostra alguma coisa de Nossa Senhora que eu possa imitar ela. Com certeza, né? Vai chegar no coração. Então, é estudo, porque a gente vai refletir, estamos refletindo, é ação, porque a gente faz um propósito e assim a gente vai exercitando nas virtudes, seguindo certos modelos. Essa semana vamos seguir o modelo de Nossa Senhora. Também, no encontro, acho que no 10º encontro, a gente falou sobre os santos e santas, e também a gente falou desses irmãos e irmãs, e nós fomos chamados a ser irmãos e irmãs seguindo a vontade de Deus, e os santos e santas nos dão esse exemplo. E é sistêmica porque, mudando a nossa vida, a gente vai mudar também as nossas relações na família, com os nossos vizinhos, a nossa comunidade, e sempre crescer no amor. Então, agora eu vou dar a bênção final, por intercessão de Nossa Senhora, porque ela, assim como nas bodas de Caná, ela chama a atenção de Jesus, e Jesus, não, mas eu acho que é, não, mas eu acho que sim. E Jesus, né, ele respeita muito Nossa Senhora. E Nossa Senhora também sabe o que é bom para nós. E Jesus sabe o que é bom para nós, então a vontade dos dois estão, né, eles estão assim, juntos. E aí depois, aqueles que estão aqui, a gente continua conversando um pouquinho, e se alguém tem alguma dúvida, e também podemos ainda ver sobre o propósito da semana. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.